Bem, nós estamos no Hotel Mercury, em São Paulo, onde acontece a coletiva na garagem. 15 artistas estacionaram as suas máquinas aqui nesse point cultural. E eu falo com um dos pilotos, e esse, aliás, piloto de referência na arte plástica brasileira, Giuseppe Ranzini. Que bom tê-lo mais uma vez aqui no Brasil em Foco. Eu também tenho muito prazer novamente te rever e ser por você entrevistado, que é uma honra para mim. Agora, Ranzini, de Chico Landi a Felipe Massa, conte a história dessa trajetória, dessas duas máquinas que você trouxe para cá para o Mercury. Sem dúvida. Quando eu recebi o convite da nossa curadora, Sandra Onos, que ela iria fazer uma exposição sobre o automobilismo, me veio à mente imediatamente o grande pioneiro da Fórmula 1 e do automobilismo brasileiro, que é o Francisco Landi, o famoso Chico Landi, porque ele foi, sem dúvida, historicamente, a figura mais importante da Fórmula 1, porque ele foi o primeiro. Foi o primeiro brasileiro a ganhar um grande prêmio na Itália, em Bari, em 1952, e que honrou todos os brasileiros na época, porque ele não era só um corredor brasileiro que corria no Brasil, ele corria pelo mundo todo. Inclusive chegou a correr até pela Ferrari nos anos 50. Por isso que eu me inspirei muito na história dele para pintá-lo. Inclusive vocês terão a oportunidade de ver em que cores eu pintei o Francisco Landi, com um capacete bem antigo da época, de ferro revestido por couro, e em cor sépia, que eram as cores das fotos dos anos 50, porque não havia foto colorida na época. Então foi uma homenagem que eu fiz para o primeiro grande piloto da nossa Fórmula 1 e o nosso grande ídolo atual da Fórmula 1, que é o querido Felipe Massa. E eu pintei o Felipe Massa sempre com um semblante jovem, com um semblante de tenacidade e de grande personalidade. Agora, Ranzini, nós sabemos que a exposição temática requer muito do artista. É uma preocupação a mais quando você é convidado para um grande evento como esse e para retratar ícones do automobilismo brasileiro? Mas sem dúvida, porque a nossa vontade é de homenagear todos. Então, quando você fala homenagear quem? Bom, tem o Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, José Carlos Patti, o Ayrton, nem falar, quantos artistas plásticos, inclusive temos duas obras maravilhosas aqui, uma retratando o Ayrton, uma escultura e uma pintura a óleo da Spínola. Então, todos esses ícones vêm ao nosso coração e à nossa mente para serem retratados. Eu já pintei o Ayrton Senna, lógico, não poderia deixar nunca de pintá-lo, mas de qualquer maneira, nós como artistas temos uma obrigação de perenizá-los como, digamos, como grandes modelos da nossa arte, que é a pintura. E o Brasil é um terreno muito fértil de grandes heróis do automobilismo, não só na Fórmula 1, como na Fórmula Indy, enfim, nós temos grandes figuras e que eu tenho vontade de pintá-los todos, mas agora temos que fazer toda uma programação. Mas de qualquer maneira, eu comecei com o Ayrton Senna, que ele já não está mais com a gente aqui, infelizmente, mas hoje eu pintei o primeiro, o pioneiro, e o atual. E agora vamos, entre o primeiro e o atual, vamos pensar em pintar todas essas grandes figuras do nosso automobilismo que merecem ser perenizadas pela arte plástica. Vamos sair um pouquinho da garagem e vamos falar um pouco, fazer um resumê do Giuseppe Ranzini, esse artista eclético que, evidentemente, tem o seu RG, o RG da fase atual. Qual é o RG da fase atual do Ranzini? O RG da fase atual, porque o Clóvis, ele conhece muito bem a minha carreira. Eu fui um artista figurativista, acadêmico, mas de 8 anos para cá, eu procurei a minha identidade artística, a minha identidade pictórica, ou seja, o meu estilo, definir um estilo de pintura
que eu chamo de arte disciforme, ou seja, eu utilizo discos concêntricos como pano de fundo dos meus trabalhos. Claro está que quando eu pinto algum quadro só com os discos, é o meu leitmotiv de pintura, que é a arte disciforme. Mas agora estou começando a introduzir figuras humanas com esse pano de fundo e que estão me dando uma certa satisfação, sobretudo pelo fato que estão sendo aceitas por críticos e aceitas por pessoas que têm um bom nível, digamos, de crítica para as artes, e eu me sinto muito honrado em estar agora nessa fase, digamos, em pleno voo, porque a fase de decolagem já passou e agora estou quase entrando num voo de cruzeiro, felizmente. Isso sem esquecer que eu tenho um outro segmento de trabalho, que é pintura em manequim. Eu restauro manequins antigos e faço as minhas pinturas muito especiais, que não tem muito a ver com arte disciforme. Tanto é que um dos últimos manequins pintados, ele foi premiado na Bienal de Roma o ano passado, na 9ª Bienal de Roma. E, para minha surpresa, inclusive, esse manequim fez um certo alvoroço com a comissão julgadora, porque é muito rígida, e de repente eles premiaram um manequim em arte contemporânea, que foi o manequim de Giuseppe Ranzini, e eu fiquei super motivado e honrado por ter recebido esse prêmio em Roma. Falar em honrado estou eu por tê-lo mais uma vez aqui no meu programa e ter sido convidado aqui para vir cobrir essa maravilha de exposição. Para encerrarmos a mesma, já agradecendo por ela, gostaria que então você deixasse aí o seu endereço eletrônico para aqueles que não te conhecem, que não conhecem o seu trabalho, possam interagir com a sua obra. Olha, para mim é um prazer muito grande divulgar através do seu programa, Clóvis, o meu endereço. Meu endereço eletrônico é giusepperanzini@terra.com.br. E se quiserem fazer uma visita no meu site, é só www.giusepperanzini.com.br, que eu terei um imenso prazer em recebê-los e vou ficar muito feliz em saber que vocês me visitaram.